Fala, moçada! Nesse último momento sobre China, nós vamos trabalhar as suas questões de instabilidade interna. E só lembrando, não é instabilidade tectônica não, tá? São instabilidades, são questões geopolíticas internas que também funcionam como um gargalo para o momento atual chinês pela sua pertinência e vocês já vão saber o porquê, ok? Dá uma olhadinha nesse mapinha aí, pessoal. Apesar desse mapa estar destacando somente duas regiões, tá? O Xinjiang e o Tibete, nós vamos trabalhar também mais duas questões geopolíticas além dessas, tá? Vamos começar com o Xinjiang, pessoal. Nós já vimos lá numa das primeiras aulas, pessoal, que essa região aí, ela é de maioria muçulmana. Mas por quê, pessoal? Porque a etnia predominante é a etnia uigur. Uigur significa aliança. Eles são, pessoal, descendentes dos turcomenos, ou seja, do ramo dos turcomenos, seria ali o Turcomenistão, né? Que fica aí exatamente do lado aí da China, tá? E não são poucos não, pessoal, tá? São mais aí de 8 milhões e meio de habitantes, não é pouca coisa não, tá? Só que nós já vimos, né, pessoal, que o Xinjiang é uma região que tem petróleo. Então, só por isso daí já explica a dificuldade que esse povo vai ter para conseguir o seu processo de independência junto ao governo central da China, certo? Outra área instável, pessoal, tá no próprio mapa, é o Tibete. O Tibete também não tem pouca gente não, pessoal. Mais de 3 milhões de habitantes. Eles são aí liderados pelo Dalai Lama. Eu acho que alguns de vocês já viram até esse senhor. Ele é um monge budista, faz muitas palestras pelo mundo, palestras motivacionais, tem muitos livros escritos, mas ele é o líder político, pessoal, do Tibete, tá? Só que ele não pode ficar no Tibete, porque a partir do momento que ele ficar no Tibete, ele é preso, tá? O Tibete hoje faz parte da China, pessoal. Ou seja, ele está exilado, ele está no vizinho, na Índia, tá? Então é a partir da Índia que ele consegue ainda assim liderar minimamente o povo tibetano, certo? Porque o povo tibetano, pessoal, é muito diferente do restante ali dos chineses, certo? A história do Tibete, pessoal, é mais ou menos assim. O Tibete, ele era até então dominado aí por uma maioria budista, tá? Em 1965, a China estava indo num processo de expansão territorial e a China anexou o Tibete. Tanto é que o Dalai Lama, ele era bem mais novo, ele foi obrigado a se retirar. Enquanto liderança, ele foi obrigado a se retirar da região para não ser preso, tá? Para não ser considerado um preso político. Pois bem, pessoal, os monges budistas, eles têm uma certa hierarquia interna dentro da filosofia. Os chineses chegaram lá e literalmente acabaram com tudo isso daí, eliminaram a divisão social, porque vocês sabem que na teoria, no socialismo, você tem igualdade, não tem classes sociais, não tem quem manda ou quem é mandado, né, pessoal? Então essas divisões sociais aí acabaram sendo totalmente reprimidas, assim como são reprimidas também as manifestações religiosas, os cultos, não vou dizer culto, né, pessoal, mas as reuniões, os atos referentes aí à filosofia budista são proibidos na China, tá? São proibidos, obviamente, no Tibete, então eles são muito reprimidos. Agora, uma coisa que vem chamando muita atenção, pessoal, o Tibete, nos últimos anos, ele vem crescendo aí a uma média de 12% ao ano. Tá? Isso não é pouco se pensarmos que o Brasil está crescendo numa taxa que não chega nem a 2%. Os caras chegam a crescer até a 12%. Tá? Então acaba sendo um argumento bem forte aí pró-China. Ok? Mais uma área aí, pessoal. Hong Kong. Galera, Hong Kong tem uma história também muito curiosa. Por quê? É uma região portuária, tá? No sudeste da China. Na década de 1860, ao fim aí das chamadas, né, guerras do ópio, nós temos a China perdendo a guerra, né, saindo como vencida nesse embate. E uma das cláusulas impostas aí pelo Reino Unido era a utilização do porto de Hong Kong, certo? E esse porto de Hong Kong, ele acabou sendo devolvido. Quando a gente fala Hong Kong, pessoal, não é só o porto em si, tá? Tem toda ali uma área litorânea e algumas ilhas, um pequeno arquipélago que não chega nem a aparecer nesse mapa porque são muito pequenas, né? Em 1997, Hong Kong foi devolvido para a China conforme tinha sido estipulado, né, antes. Só que tem uma cláusula, pessoal, que reza que Hong Kong tem que se manter capitalista até 2040. Ou melhor, que a China não vai poder intervir em Hong Kong até 2040.
e ter que deixar Hong Kong continuar aí como uma economia de mercado, ou seja, como um país capitalista, certo? Hong Kong hoje é uma das áreas mais dinâmicas dentro do capitalismo chinês, pessoal. É o principal porto da China, só para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês verem como é que o negócio funciona. Hong Kong goza de uma certa autonomia, tá? Tem ali seus governantes próprios, só que de alguns anos para cá, alguns governantes, pessoal, alguns representantes do povo em Hong Kong começaram a ter um alinhamento muito grande com o governo chinês, e isso não agradou o povo. Por quê? Porque a população de Hong Kong tem uma visão um pouco mais para frente, porque estão aí já há muitas décadas habituados com a economia de mercado e não concordam com esse tipo de governo chinês que é todo centralizado, todo estatal, planejado e não livre, né? Eles estão acostumados com liberdade, pessoal. Em Hong Kong eles estão acostumados com a liberdade. Então essa aproximação entre as lideranças de Hong Kong e as lideranças chinesas levou aí a uma intensa situação em Hong Kong, que ficou conhecida como Revolução dos Guarda-Chuvas. Revolução dos Guarda-Chuvas por quê, pessoal? Porque a população de Hong Kong saiu às ruas para protestar e, obviamente, que a polícia chinesa entrou em ação com gás lacrimogêneo, com gás de pimenta, e para essas pessoas não tomarem gás de pimenta na cara, porque queima, porque arde, te dá uma dificuldade de respirar, eles abriram guarda-chuvas e foram na direção dos policiais para poder fazer realmente a sua reivindicação, a sua manifestação. Isso aí durou por alguns dias, até alguns finais de semana eles iam e levavam esses guarda-chuvas, tá? Tanto é que vocês podem ver que tá escrito aí, ó, Democracy for Hong Kong, né? Democracia para Hong Kong. Eles são contra, pessoal, essa submissão de Hong Kong ao governo chinês e são contra esse governo chinês totalmente autoritário, ok? E só para nós finalizarmos, galera, Taiwan. Vamos voltar lá na primeira aula, pessoal, porque ó, Taiwan é um pequeno arquipélago, como vocês estão vendo. Inicialmente ali foi colonização portuguesa, tanto é que até recebeu o nome de Formosa, essa ilha, tá? Taiwan, pessoal, entra definitivamente para o mapa em 1949. Por quê? Porque ocorre aquela revolução socialista na China, certo? Liderada por Mao Tse-tung. Os seus opositores, para não serem mortos, se exilaram nessa ilha de Taiwan. Exatamente, pessoal. Os opositores foram para a ilha de Taiwan e criaram ali uma república capitalista, que recebeu o nome de República da China. Ou seja, pessoal, você tem aí por algum tempo duas Chinas, né? A China continental socialista, a grande China que vocês estão vendo no mapa, e Taiwan também sendo chamada de China, República da China, pessoal. Tá? E detalhe maior ainda, galera, Taiwan foi considerada, já falei isso para vocês, Taiwan foi considerada a China lá na ONU até 1971. Ou seja, até 1971, Taiwan, o governo de Taiwan representava a China na ONU, galera. E isso só foi trocado com aquela reaproximação, né? Aquela aproximação da China para com os Estados Unidos. Lembra que nós trabalhamos também em outras aulas? Pois é, aí a cadeira da ONU agora é da República Popular da China, ou seja, a China continental, a China socialista. Certo, pessoal? Aí vocês vão me perguntar, pô, mas qual que é a situação de Taiwan hoje? Pessoal, a grande China que vocês estão vendo no mapa, aquela China mesmo, a socialista, considera Taiwan uma província rebelde. Ou seja, uma província que tem que voltar ao seu poderio, certo? Agora, os habitantes de Taiwan se consideram um país independente. Tanto é que alguns países do mundo até consideram Taiwan independente. Aí vocês vão perguntar para mim, e o Brasil? O Brasil até hoje não reconheceu, pessoal, Taiwan como um país independente, tá? Para o Brasil, a posição do governo chinês é a válida, no sentido de que Taiwan seria uma província, um estado rebelde da China, certo? E, curiosamente, o Brasil tem muitas boas relações comerciais com Taiwan, pessoal. É muito curioso essa parte da geopolítica, né? Porque, assim, economicamente, o Brasil reconhece o Taiwan como um estado e fazem trocas comerciais sem problema algum, até porque Taiwan é capitalista, certo? Agora, politicamente, o Brasil não considera Taiwan como sendo um país, apenas economicamente. Para trocas econômicas, beleza, mas politicamente o governo brasileiro considera Taiwan como fazendo parte da China. Ou seja, o governo brasileiro tem um alinhamento com o governo chinês. Eles pensam a mesma coisa que Taiwan, certo? Mas, para os habitantes de Taiwan, eles são um país independente.
mais um dos gargalos, mais uma das questões chinesas a serem resolvidas. Ok, pessoal? Dei uma lidinha com calma depois no texto, dá aquela grifadinha, pega os detalhes de cada um, busquei passar um pouquinho sobre cada um aí, mas tem um pouquinho mais para ler lá. Estou à disposição de vocês, me procurem no chat, tirem as dúvidas e até a próxima. Abração!